Salve, salve, galerinha, mais um Metocast. Estamos aqui hoje com o Leandro, com o Richard e com o Dirk, aqui conosco, essas atrações internacionais, que vai fazer um bate-papo hoje aqui no Metocast. Pela primeira vez, Kelly, temos internacionais aqui na nossa mesa, hein? Olha onde o Metocast está chegando. Isso aí. E como é importante a gente falar do esporte aqui hoje, como o esporte muda vidas, qual é esse diferencial que faz. Então, desde já, muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje. E a gente vai iniciar esse bate-papo. Kelly, é com você. Eu vou contar um pouquinho de história para vocês antes de a gente entrar no bate-papo aqui com esses nossos colegas. Então, entre os anos 80 e 90, Dirk destacou-se como um atleta de elite na Alemanha, onde a modalidade exige o domínio técnico de 5 esportes, que era o tal do pentatlo. E hoje ele falou para mim que não era pentatlo, porque sempre foi ciclismo. A partir de 2010 e até hoje, ele encontrou no ciclismo de ultradistância, especificamente na modalidade randonneur, como é que fala? Randonneur, seu novo terreno de exploração. O objetivo aqui é completar distâncias brutais, geralmente acima de 600 quilômetros, de forma autossuficiente e dentro de um tempo limite. E é sobre esse contexto que vamos explorar com o nosso convidado essa rica experiência de superação, resistência e exemplo de explorar novas possibilidades. Bom, muito bom. Desde já grato mais uma vez. E vamos começar perguntando para o Dirk, há quanto tempo você está no ultraciclismo? Wie lange fährst du schon? Also Radfahren tue ich seit dem Jahr 2002. 2002. Desde 2002 ele está nessa prática. E como foi essa profissionalização do ciclismo na sua vida? Wie war es, dass du das so intensiv und eigentlich gemacht hast und eigentlich fast profihaft? Ja, durch den Arbeitsweg habe ich mich langsam gesteigert und habe durch eine Berichterstattung von dem legendären Fernfahrt gehört, Paris-Brest-Paris. Und das war 2006, 2007 der Anfang meiner Karriere. Wie weit war dein Arbeitsweg? Er variiert zwischen 20 und 50 Kilometer. Que ele começou indo ao trabalho de bicicleta, tá? Tinha distâncias de 20 a 50 quilômetros. Foi assim que começou tudo. Uou. Que legal! Que bacana! E o Dirk trabalhava do quê antes do ciclismo? Was war dein Beruf? Was war deine Arbeit? Was hast du gemacht? Ich war angestellter Verkäufer in einem Tiergeschäft. Ele era vendedor em pet shop. E andava 30 a 50 quilômetros para chegar de bike. Que legal. Foi isso que levou ele ao ciclismo. Muito bacana. Uma lenda do ciclismo hoje, no ultraciclismo, né? Muito legal. E qual que foi até agora, né, o seu projeto mais ambicioso dentro do ciclismo? Was war bis jetzt eigentlich deine größte Herausforderung? Was hast du da geplant? Ja, meine größte sportliche Herausforderung war wirklich ein Profirennen, das Race Around Austria, einmal rund um Österreich. Das waren 2000 Kilometer, 30.000 Höhenmeter, ein Ultra-Non-Stop-Radrennen. Ele quis participar de uma prova profissional à volta da Áustria, tá? Que tinha mais ou menos, wie viel Höhenmeter? 30.000. 30.000 metros, 30.000 de altimetria, mais de 2.000 quilômetros. Ja. E mais de 2.000 quilômetros. Und wie ging's? E como foi? Ich habe daran zweimal teilgenommen, einmal im Viererteam, den zweiten Platz erreicht und ein Jahr später im Mixed-Team mit einer Frau den Sieg. Que ele participou 2 vezes em equipe, tá? Eram equipes, na primeira vez eles ficaram em segundo lugar, e a segunda vez ganharam em uma equipe mista. Que legal. Uma mulher junto. Eu posso fazer Por favor, para vocês terem proporção da altimetria em que o Dirk colocou aqui. Uma prova Paris-Brest-Paris, que hoje é a mais tradicional. Seria a nossa próxima pergunta. Ela possui 13 mil metros de altimetria com 1.200 quilômetros. O que ele fez
Foi em quantos quilômetros? 2.000. 2.000. Yeah. 2.000 quilômetros, 30 mil. Isso nós chamamos de 1 para 15, tá? Essas são as proporções muito, muito duras. E aí eu fiquei com uma curiosidade. O que motiva fazer uma prova dessa? Ja, die eigenen Grenzen überschreiten, neue Möglichkeiten erreichen und Freundschaften schließen. Colocar novos limites. Zweitens, was hast du gesagt? Limiten? Neue eigene Erfahrungen sammeln. Conseguir mais experiência e fazer amigos. Fazer amigos. E aí, Essa parte deve ser muito boa. aí eu já vou entrar nessa pergunta. Em particular, por que o Brasil? O que traz no Brasil aqui hoje? Warum bist du nach Brasilien gekommen? Ja, nicht nur wegen Leandro, sondern auch, weil ich Europa schon so viel gefahren bin, in Italien, in England, in Frankreich und jetzt mal Südamerika, jetzt Brasilien. Porque ele fez quase todas as provas na Europa, Certo. Itália, Alemanha, Inglaterra, etc., e queria fazer uma coisa nova e sair da Europa. Tá? Que legal. E Leandro, você também próximo ao Dirk e você tem um vínculo mais próximo e trouxe ele até nós e a gente agradece desde já. E eu queria saber a sua experiência também no ultraciclismo. Você também vai por essa linha, também nessa pegada que o Dirk vem conosco aí falando do esporte, também nesses extremos? Sempre movido por desafios. Uou. Essa é a essência de nós três aqui, porque nós estamos diante de duas lendas. Richard não falou sobre ele, mas também... A gente já vai pegar o Richard ali, a gente já vamos cutucar ele ali. Eu tive a oportunidade de participar do Paris-Brest-Paris em 2019 e conheci o Dirk lá. Ele teve interesse em trocar as camisas de ciclismo por uma do Brasil. Legal. Que era algo que despertava ele através de uma amiga em comum. E aí eu tive a oportunidade de conhecê-lo e de lá para cá nos tornamos amigos. Repeti Paris-Brest-Paris em 2023, fizemos juntos. 2024 fizemos Itália, 1.600 quilômetros, Mille Miglia. E o ano passado, Londres, Edimburgo, Londres, 1.200 quilômetros. E caiu na água. Por desgraça. Agora temos como objetivo longa distância. Se diz o quanto nós somos apaixonados por isso. Sim. Isso faz parte da nossa vida. Eu não consigo dizer que se não fosse o ciclismo, como seria o Leandro, ou talvez o Dirk, ou talvez como fosse o Richard. Isso transforma a nossa vida. Nós vamos agora, em julho, participar de uma prova em Munique. Boa. Vai passar por Munique, Áustria, Itália, Suíça e volta para Munique, 1.200 quilômetros. E aí, né, a gente falou do Richard, e eu vou trazer uma coisa que a gente conversou nos bastidores. Que eu tenho uma parte aqui da pauta que só fala de sofrimento. E a gente estava falando ali que não pode ter sofrimento. Richard me falou isso. Ele falou, não pode. Richard me falou que não pode ter sofrimento. Então, aqui cita algumas das provas, né? A Paris-Brest-Paris, fala da 1001 Miglia, não sei se é assim que fala, mas esse é o nome que está aqui. E aí fala das distâncias, né? 600 quilômetros, 1.200, 1.200, 1.600. E aí questiona como que vocês conseguem, né, driblar a exaustão, o cansaço, né, físico, muitas vezes psicológico. E aí eu queria que você respondesse, né? Bom, precisamente, se alguém tiver interesse em ler, eu escrevi sobre estratégia de prova. Boa. Em um subtítulo que se chama Dicas, dentro do site de Audax SP, wordpress.com. Aí tem 2 subtítulos. Um subtítulo é Dicas. Aí se tentou fazer uma coletânea para o ciclista que começa e que não tem muito conhecimento e experiência. Então, por exemplo, Dicas 1, como escolher a bicicleta. Tá? Outra é, por exemplo, altura do selim. Tá? Outro é, por exemplo, pontos de contato. Tá? Basicamente, bumbum, sim,
braços, Sim. pés, tá? Como escolher o selim, não? Nesse sentido, eu diria, acho que dica 7, tá? Basicamente, estratégia de prova, tá? E a ideia é você se organizar. Eu, pessoalmente, nunca fui um ciclista rápido, mas eu sou bem organizado, não? E com organização, você consegue se ajudar muito. Facilita um pouco, né? Facilita a organização muito. Até para o nosso dia a dia mesmo. Tá. Se você é uma pessoa muito organizada, você consegue ter facilidades em alguns processos. Sim. Talvez você não se canse tanto. Não vou ser o primeiro a chegar, mas eu vou conseguir concluir a prova. E às vezes não é questão de chegar em primeiro, mas sim a conclusão. Acho que o grande desafio seria isso. A né? diferença da volta de Áustria do Dirk, por exemplo, que isso é performance. Sim. Não, realmente... Precisa chegar primeiro. Quero chegar em primeiro, quero chegar rápido. Certo. Não? Nós, basicamente, estamos numa espécie de rally contra o tempo. Não? Nós temos tempos máximos para completar, não? E você se organiza dentro desse tempo máximo. Não? Por exemplo, um 1.200 é calculado a 15 km por hora efetivo. Tá. Em outras palavras, se você faz 20 por hora, você tem tempo no meio. Você pode comer, você vai ao toalete, você dorme. Entendi. Não? Então, é uma questão de organização. Não? O quanto isso reflete no dia a dia para a nossa vida? A organização que o Richard menciona nos traz equilíbrio emocional para você seguir com o seu dia a dia, seja na área dos estudos, de planejamento, familiares, do seu trabalho. Te dá um equilíbrio emocional, te dá disciplina, te dá foco. Essas são os benefícios de se organizar e concluir uma prova de longa distância. Alguns planejamentos pessoais, além da organização, planejamento para a prova, vão muito pessoais, né? Eventualmente você tem ali alguns propósitos, você tem algumas histórias de vida que te conduz a ir mais ou menos. Por fim, a sua mente é que conduz você ao resultado final, além do planejamento. O esporte, ele acaba te trazendo uma disciplina necessária para a vida, né? Exato. Porque se você vai se dedicar muito àquilo mesmo, você tem que ter uma disciplina ali correta. A questão de acordar no horário, treinar, está chovendo, não está, você está ali no mesmo ritmo de se organizar para se encaixar naquilo para que você tenha o resultado final que você busca. Além disso, os imprevistos. Sim. Porque certo que vai acontecer. E o esporte de vocês é um esporte que o imprevisto, ele acaba modificando totalmente a situação de uma prova. Se está chovendo, se não está, se tem muito vento, se não tem. E como lidar com ele diz muito do seu preparo, né? Essa foi, quando comecei, uma das primeiras coisas que a gente fez. Eu, antigamente, voava de planador. Uou! Então, o Richard passou era, por vários pontos. Né? Meteorologia, não? Então, você passa a ter, por exemplo, numa prova 100 ou mais participantes, eles têm que estar vestidos apropriadamente, não? Então, por exemplo, você sabe que vai fazer frio, você sabe que vai fazer calor, não? Então, você já sabe, pela meteorologia, mais ou menos as temperaturas. E com isso diz, não, você tem que trazer um corta-vento, você tem que trazer uma cobertura de sapatilha, você tem que usar manguito, pernito, protetor solar, não? Então, são coisas desse tipo que não existiam. A gente introduziu na época. Eu vou fazer uma pergunta por curiosidade, eu estou até cortando um pouco a Kelly. No Brasil hoje, a gente tem alguma prova de ultraciclismo que seja tão famosa quanto a Paris-Brest, que a gente citou, comentou, né? Aqui? No Brasil? Eu diria que começou bem mais tarde, não? Por exemplo, em nosso clube fizemos o primeiro 1000 em 2014. Nossa. Tá? Até lá não tinha, não? Tem outros clubes, como, por exemplo, do centro do Brasil, Goiás, certo. Como se chama? Cristal, que fez o primeiro 1200 na época, muito pouco assistido, no sentido também, com pouca ajuda, realmente autossuficiência quase completa. Depois apareceu o Mogi,
e o ABC. E o ABC. Mas a Mogi foi primeiro. Foi primeiro. Tá? Hoje aqui no ABC nós temos o clube Audax ABC. Legal. Ele aqui nos representa aqui em São Bernardo, a sede inclusive, por longas distâncias, partindo de 200, 300, 400, 600 e 1.000 quilômetros. Que bacana. Vocês estão falando de coisas que acontecem aqui, né? Por perto, inclusive. A gente olha o esporte e vê que ele, muitas vezes, é o único canal, é a única oportunidade para muitas pessoas, né? Ele é o único canal, não tem outro. Foi por ali que a pessoa conseguiu uma grande oportunidade, foi por ali que ela conseguiu sair, de repente, de uma zona de vulnerabilidade. O esporte tem esse poder. Vocês enxergam, eu vou perguntar para os três, quem quiser responder. Vocês enxergam o ultraciclismo hoje aqui no Brasil já com esse poder? Existem locais onde oferece-se esse tipo de esporte para as comunidades? Existe isso já? Ou o Brasil ainda está caminhando nesse sentido? Eu diria que ainda estamos caminhando. Tá. Tá? Os dois estados mais fortes são basicamente São Paulo e Rio Grande do Sul. Tá. É onde mais se implementou e se expandiu a modalidade. Tá. Tá? Mas ainda não chegou na comunidade. Mas em termos mundiais, tá? O Brasil, muitos anos, em termos do ACP, que é a Associação de Paris de Randonneurs, mais ou menos no estilo. Clube Audax. Sim. Basicamente, o Brasil ficou entre os primeiros 10 do mundo há alguns anos. Legal. Em termos de quilômetros rodados, porque eles acumulam os quilômetros. São tantos brevetados, quer dizer, tantos que cumpriram 200, 300, 400, 600 mil, não? Multiplicado pelo número de diplomas, deu X. Tá. Richard, eu vou até um pouco pela pergunta da Kelly. Hoje, alguns esportes no Brasil se destacam mais pelo fato de ser acessível. Isso. O futebol, o vôlei, o basquete são coisas mais acessíveis. O ciclismo e o ultraciclismo, acho que ele sobe um pouco a régua, né? Porque acaba sendo um pouco mais caro, ter a bicicleta, tudo tal. Então, hoje, para um desenvolvimento de alguém que está iniciando, existe um investimento muito alto ou um investimento equilibrado? Por exemplo, vamos colocar depois aqui embaixo na nossa edição o Instagram do pessoal do Audax São Bernardo, que é o que você falou. Porque, do Audax ABC, por quê? Porque o pessoal às vezes se interessa vendo o Betocast e a gente vai deixar aqui embaixo o pessoal o pessoal da edição vai fazer milagre, vai colocar o Instagram deles aqui embaixo, eu tenho certeza disso. E porque assim, às vezes tem curiosidade de conhecer um pouco mais. Exato. Porque o objetivo do Betocast é esse, é trazer informação para as pessoas, mostrar um pouquinho do Diego, um pouquinho do Richard, um pouquinho do Leandro, para que a gente possa trazer mais para a cultura do dia a dia da sociedade nossa que está aqui. Então, esse investimento, ele seria muito alto inicialmente, para o iniciante? Bom, com certeza mais alto que para uma corrida a pé. Tá? Bacana. Mas, com certeza. Tá? Agora, eu não preciso coisas de luxo, por isso que criamos na época a coletânea. Você sempre fala, ok, você quer pedalar. Você não sabe se você vai gostar. Não? Então eu falei, vai na próxima bicicletaria, aluga-te uma bicicleta e vai pedalar. Você precisa ter experiência. experiência. Aí você diz, ok, eu gostei. Então diz, ok, agora vou comprar equipamento próprio. Essa é a jogada de quem tem a experiência nos falar. Porque assim, quando você fala assim em alugar, eu particularmente não via com a visão do aluguel. Então assim, já é um outro nicho que dá para pessoa, eu tenho vontade, vou alugar e vou testar e vamos ver o que vai dar. Sim, sim. Estávamos falando de um exemplo de um amigo hoje no almoço. Conheci um amigo no Audax ABC. Ele com uma bicicleta super simples, montada com peças compradas de várias marcas e várias qualidades, e me impressionei com o desempenho dele. Então, eu respondendo bem objetivamente a sua pergunta, é mais caro que correr? Mas não tem para todos os bolsos. Sim. Existe para todos os bolsos. Tem que ser. Existe equipamento de altíssima
performance, qualidade, valores. E existe o equipamento simples que vai te levar para o mesmo lugar. Você, provavelmente, numa prova de longa distância, terá a oportunidade de conhecer e pedalar junto com pessoas de diversas classes, onde se mistura e não tem diferença, onde o objetivo é o mesmo. Então, é possível ter acesso. Não, bacana. Isso é muito interessante. E aí... E acho que existem muitas bicicletas guardadas no porão que poderiam ser usadas. É só tirar elas do porão. E o Richard faz lembrar uma coisa, porque antigamente, quando a gente era criança, né, era muito a questão de você ganhar uma bicicleta. Hoje você não vê mais essa cultura tanto de ganhar uma bicicleta, porque o pessoal ganha mais celular. Antes você fazia uma idade, 5, 6 anos, você ganhava uma bicicleta. E isso era muito comum antigamente. E hoje não tanto. Hoje a criança faz 7, 8, 9 anos e acaba ganhando um celular. Acaba invertendo um pouco essa situação. Mas é bem lembrado. Antigamente a gente brincava muito na rua com bicicleta. Sempre tinha um. Quem não tinha, a gente revezava. Isso era muito legal. Parabéns pela iniciativa de nos convidar para fazer parte do podcast, poder multiplicar isso. Não, a gente que agradece vocês virem até nós, porque a gente sabe que a agenda de vocês não é fácil, que a gente sabe que é muito corrido, e vocês virem até aqui bater esse papo com a gente é poder necessário. Levar, né, esse tipo de assunto para muitas pessoas. Isso é muito, muito importante. E falando agora um pouquinho de vida, né? Que eu falei da vida das pessoas menos que não têm tantas oportunidades, eu queria saber da de vocês, assim, que já são super experientes, né? Que são destaques no que fazem. O que esse esporte mudou na vida de vocês? Na vida pessoal. Eine persönliche Veränderung bedeutet. Also der Sport, auch der Radsport, befreit mich so von meinem Alltag. Ich brauche nicht einkaufen, ich brauche nicht arbeiten, ich brauche nicht telefonieren. Ich bin nur ich mit meinem Fahrrad, tue was Gutes für meine Gesundheit und bin vollkommen relaxed. Representa uma diversificação do dia a dia, não? Eu, quando estou em cima da bicicleta, não penso em nada, eu vou pedalar, eu faço alguma coisa para o meu corpo. Olha que importante. Tá? E isso aí. E você, Richard? Que você também pedala. Traga para nós a sua motivação. Bom, eu pedalo desde adolescente. Tá? Eu cheguei, inclusive, no exército suíço, tem tropas de ciclistas. Caramba. Que não existem mais hoje. Bicicletas que pesavam quase 30 quilos. Uau! Tá? Marcha única, aro 26, relação 45/20. Mas éramos soldados e não importava. Tá? Acho que se você pegava o conjunto todo, pesávamos com certeza mais de 100 quilos. Tá? A carroça em movimento. Não? E aí eu parei, cheguei em 84 e tive um pouco de medo. Eu trouxe a bicicleta, trouxe tudo, mas eu tive um pouco de medo. E parei completamente. E depois uns anos mais tarde, no ano 2000, percebi que estava começando a ficar gordo. Então, eu falei, bom, tem que fazer alguma coisa. E aí apareceu em 2004 o Audax no Brasil, quer dizer, 2003 já tinha, e comecei a pedalar outra vez. Legal, que bacana. Para tirar gordura. Mas é um grande incentivo para as pessoas, que foi um começo, foi um reinício, na verdade, né? Foi um reinício que está durando até hoje, né? E você, Leandro? Acho que adiantei um pouquinho desse assunto aqui nas respostas anteriores. Além da saúde, você se mantém ativo, se sente útil, a capacidade de seguir. Eu acho que é o equilíbrio emocional. Eu trabalho no mercado financeiro há 30 anos, então não preciso falar muito. Quanto isso é necessário, né? O esporte faz parte da minha vida. Eu não consigo hoje deixar de fazer. Eu pratico a corrida, pratico o ciclismo. Primeiro longas distâncias que eu fiz foi em 2010 com o clube do Richard. Legal. E de lá para cá eu não parei, porque o primeiro eu sofri demais, essa é a real. E depois eu me desafiando, queria entender como as pessoas sentiam prazer em fazer longa distância.
Se isso era... E aí exigiu com que eu me preparasse melhor, com saúde, com dedicação, com foco, com disciplina. E hoje estou aí junto com essas lendas, pedalando o mundo afora. O bacana do esporte... Sim. O esporte, ele te molda de um jeito assim que é impressionante, né? Você ressurge, se recria e se reinventa. Diariamente, a todo instante. Independente do esporte que você faça, eu acho que ele faz com que você se torne uma pessoa melhor a cada instante, a cada momento. Hoje nós fomos pedalar na Estrada Velha. Na Estrada Velha, sim. E descemos a serra. Existe um parque, que está liberado, inclusive, com organização de uma empresa privada para te liberar e descer até Cubatão e subir. Então, assim, um privilégio que a gente tem tão perto de casa, ter um acesso num ambiente preservado, né? Uma floresta, a gente tem ali acessos que nós não temos em qualquer lugar, talvez, do Brasil. E o Dirk teve o privilégio de conhecer hoje a serra, subiu lá, desceu até Cubatão, subiu, ficou encantado com o parque. Gostou, Dirk, do parque? Estrada Velha. Da Estrada Velha? Ja, perfekt. Keine Autos, keine Motorroller, ist Landschaft pur. E ali acaba sendo um lugar mesmo de paz, né, de tranquilidade, onde são poucas pessoas, inclusive de São Bernardo, que vão até lá, porque aos finais de semana, se você chega aí lá sábado e domingo, tem bastante pessoas correndo, fazendo corrida ali de lazer com família, com clubes mesmo, que fazem a corrida de descida. E muitos não aproveitam, né? Então é legal a gente falar. Deixa eu fazer um contraponto do que a gente falou agora, do que o esporte traz de bom, né? A gente viu nas Olimpíadas recentes, alguns esportistas até abandonando, né, a competição, porque, ao contrário do que a gente está falando aqui, o esporte trouxe uma pressão psicológica muito forte e a pessoa não conseguiu continuar, né? Eu queria saber de vocês, o que vocês acham disso, se isso acontece no ultraciclismo, se vocês já viram isso acontecer, né? E que tipo de limpeza mental vocês fazem para não acontecer com vocês? Bei der Performance-Sportler merkt man immer mehr den Druck. Ja? Und sie sagt also, wie sehen wir es mit dem Druck in unserer Sportart, so wie wir das heute machen? Ja, der Radsport auch bei jedermann wird immer professioneller, immer schneller, immer härter. Auch manchmal brutal. Deswegen als Randonneure haben wir Zeit, nehmen uns Zeit und genießen die Zeit. E como randonneurs, exatamente, nós temos tempo, nós tomamos nosso tempo, não? E conseguimos chegar. Então, talvez a profissionalização, por serem profissionais, ter experiência com isso vocês conseguem dominar isso de uma forma mais tranquila. Mas já viram profissionais, colegas de vocês, passando por situações onde, de repente, teve um desarranjo ali, psicológico? Acredito, hoje, da forma como eu acredito, acho que seria algo como você levar com prazer. Tá. Você tem que fazer algo que você sinta prazer, como tudo na vida. Se nós trabalhamos na área em que trabalhamos, porque sentimos prazer. Sim. Se você pratica o esporte, porque você sente prazer. Sim. Quando vira uma pressão e você se cobra por aquilo, é hora de corrigir a rota e tentar encontrar o seu caminho, em qualquer que seja. Se é competitivo, se ele é objetivo, se ele é um circuito, se ele é um longas distâncias. Eu acho que em qualquer área, esse é o que eu procuro seguir como direcionamento aí. Bom, a gente vai começar a caminhar para o nosso encerramento aqui. 2 perguntinhas finais. Kelly, por favor, faça as honras. A primeira é se vocês enxergam potência no Brasil, né? O que vocês veem para o Brasil nos próximos anos com relação ao ultraciclismo? Wie wir sehen in den nächsten Jahren in Brasilien mit dem Ultradistance. Ja, ich bin nicht abgeneigt und würde gerne wiederkommen. Und Brasilien ist ein großes, schönes Land. Europa ist vielstartig, kleiner, strukturierter, viele Autos. Aber Südamerika, auch Brasilien, eben ein großes, weißes, schönes Land. Ele vê potencial, porque o Brasil é grande, tem espaço, não?
E basicamente o país é bonito, não? Very beautiful. Não? É bonito e basicamente não tem tantos carros e não está tão estruturado ainda como a Europa. Entendi. Isso facilita. A Europa está muito normatizada. Tá. Não? Entendi. Bom, e agora eu queria pedir para vocês uma mensagem que vocês podem deixar para as pessoas que queiram ingressar no esporte e qual a diferença que isso tudo pode fazer na vida deles. Eu trouxe um pouquinho disso, o Richard também. Eu queria ver também do Dirk um pouquinho para a gente encerrar nosso papo aqui hoje. E depois pedir também, se o senhor puder disponibilizar o link para as pessoas entrarem no manual de dicas que o senhor falou que já escreveu. Eu acho que seria muito legal a gente poder trazer e colocar aqui e disponibilizar para todo mundo, porque eu acho que isso é necessário. E encerrar o nosso bate-papo nessa linha. Vamos lá. Que mensagem que vocês deixam para essa galerinha aqui, ó, que quer entrar agora no ultraciclismo? Eu sou um apaixonado pelo ciclismo, né? Eu falo que isso faz parte da minha vida. Nossa, esse foi. Brilha para falar de ciclismo ali, né? Ter uma bicicleta foi um sonho de criança e eu tive a oportunidade de comprar quando eu comecei a trabalhar, vindo de família muito simples. E isso me abriu portas para o mundo, ao ponto de nós estarmos aqui hoje. Então, fazer o que gosta, sentir prazer com isso, independente do esporte. Nós estamos aqui representando o ciclismo de longas distâncias, que rompe barreiras, sem limites de idioma, de religião, de crenças e de países. Então, assim, isso abre portas para o mundo. Nós somos provas vivas disso. Nós temos né? um brasileiro, um suíço e um alemão aqui na mesa, né? E nós não falamos. O Dirk, nós temos uma comunicação assim, mas uma sintonia que talvez de olhar já se conhece. Então, assim, é algo que move, rompe barreiras. Acho que é essa a mensagem. Não desistam. Richard? Bom, o ciclismo sempre foi meu esporte. Não, desde jovem. Também eu sou um andarilho ruim. Eu não corro bem. Não. Nunca fui tão rápido. Não. E sempre me senti bem em cima da bicicleta. E foi assim que começou tudo. Não. E quando você chega a um nível de treino, não, então você parece que tudo anda sozinho e mais fácil. E fiz alguma coisa para a minha saúde. Perfeito. Muito bom. E Dirk, pode nos trazer uma mensagem hoje aqui para a gente encerrar o nosso bate-papo? Was möchte ich sagen betreffend Radfahren und eigentlich Zielsetzungen und Gründe, überhaupt Rad zu fahren? Gostaria de fazer uma última pergunta para o Dirk. Also Radfahren kann jeder, es müssen keine 100, 500 oder 1000 Kilometer sein, aber 10 Kilometer am Tag sind gesund, machbar. Und mein Lebensmotto auf dem Fahrrad ist momentan auf meine Visitcard, ich lese es mal vor, der Weg ist das Ziel und die Reise dorthin das Glück auf 2 Rädern. Das ist in Deutschland so, in Europa so und auch weltweit. Que o caminho é a meta, não? Basicamente. Essa frase dele que está aqui, né? Sim. Que o caminho é a meta e a viagem, o caminho até lá, é o prazer em cima de 2 rodas. Boa. I love it. Boa, muito boa frase. Não? Isa, depois eu vou levar aí para você focar. Quem quiser depois também ter ela em alemão, a tradução, o Richard já trouxe para nós. Mas antes da gente encerrar, o Leandro quer fazer uma pergunta para o Dirk. Sim. Por favor, Leandro, fique à vontade. Eu sei que o Dirk vai fazer uma prova agora no Brasil, Rio Grande do Sul, de 1.200 quilômetros. E quais são os seus objetivos após o Brasil e essa prova? O que você busca depois disso? Was möchtest du nach dem 1200er im Süden? Was hast du für Zielsetzungen? Was willst du nachher noch machen in Brasilien? Nach Brasilien treffe ich Leandro im Juli in München wieder und fahre zusammen mit ihm 1200 Kilometer, also 1200 Kilometer und vielleicht 3-4 Jahre später nochmal in Asien.
Yes. Então, a próxima é Munique, na Alemanha, tudo 1.200, os dois juntos. Legal. E pode ser que em alguns anos, Ásia. Ásia. Que Ja. bacana. Malaysia, Taiwan. Bacana. Além do Dirk, Leandro, teremos mais 2 brasileiros lá do Sul que farão essa prova Que de legal, meia também. que bacana. É aquilo que você falou, né? Não tem, as fronteiras vão se amarrando ali e vai se tornando um único corpo a Então bicicleta. a gente vai combinar que vocês vão, façam as provas e voltem Oh, para contar como é que foi. está feito com Opa, o convite já está na mesa, com certeza, não tenha dúvida disso. Sempre são bem-vindos You aqui no can go. Metocast. And after that, come back. Yeah? Yes. Então, convite feito. Convite feito. Quando as mulheres fazem o convite, nós homens não recusamos. Isso aí, independente do país e da língua que a gente fale, né? Mas, gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigado por vocês terem vindo até o Metocast, bater esse papo com a gente, trazer um pouquinho do ultraciclismo aqui. É necessário a gente aprender e conhecer um pouco mais dessa cultura e desse esporte que é tão valoroso e tão bonito de se ver, né? Porque eu acho que você conhece vários pontos e vários locais sensacionais, que é aquilo que o Dirk fala, quando ele desce a serra hoje, os locais, os pontos que ficam na memória, eu acho que vocês trazem e criam memórias que eu acho que dinheiro nenhum paga, porque isso é impagável. Para lhe dar uma ideia, eu fiz em 2016 milha e milha. E foi basicamente saindo de Milano, do norte, atravessando toda a Itália, até praticamente o Adriático, e depois entrar na Toscana. Sempre quando você estava cansado, você só precisava olhar para a paisagem. E como nos filmes. É isso que eu ia falar. E como nos filmes. É assim mesmo. Que bacana. Isso deve ser mágico, né? Deve ser uma sensação. Tô com vontade de pegar Então você uma morto e Eu tudo tô com bonito vontade por de pegar volta. a bicicleta. Tá? Então, muito obrigada por tudo, obrigada por dividir as experiências, obrigada por contar a história de vocês. Thank you very much for your time, for your experience. Muito obrigada. E vocês que estão assistindo a gente, não deixe de entrar no nosso canal, né? Participe do nosso canal no YouTube, no Instagram, para que vocês possam acompanhar esse tipo de informação, né? Tão importante para a gente, para a nossa comunidade. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigado, gente. Tchau. Metocast. Obrigado. Valeu.